Hoje nós estamos aqui em mais um quadro Lucro Certo no Foco e Gestão. E desta vez nós viemos conhecer um empório aqui na Zona Oeste de São Paulo. É uma região nobre da cidade, considerada uma região de classe média alta, e nós vamos falar um pouco dos desafios do negócio. E ninguém melhor do que o Alexandre para nos contar um pouco de como nasceu, como é que o Alexandre entrou nessa história de vinho, como é que ele construiu a carreira dele, esse lado dele empreendedor, em cima de vinhos, falando um pouco de vinhos. Começamos no tempo da Zona Cerealista, que não tinha muitos importadores de vinho, e todo mundo trazendo vinhos, fazendo os vinhos e se vendendo de, vamos pôr, não um jeito adequado para ser vendido os vinhos. Então, começamos a abrir, há 10 anos atrás, uma loja pequena, colocando algumas marcas de vinho, que não tinha tantas marcas de vinho. Alexandre, hoje a tua história começou aí há 10 anos, que você trouxe essa questão que começou na Zona Cerealista, e aí tem uma história com essa loja aqui. Essa loja não tem tanto tempo assim, né? Essa loja, Silvana, tem 7 anos. Há 1 ano e 6 meses, meu irmão, que é o diretor, o Marcelo, comprou ela. E a loja é do teu irmão há 1 ano e 6 meses? 1 ano e 6 meses que ela fez o meu irmão. E aí nós começamos a trabalhar ela, o quê? Mudando. Essa loja, pelo bairro, tinha, vamos dizer, que só vinhos caros que se vendia. Hoje, se vende, que a gente fala, o vinho do dia a dia, custo e benefício. E ela não tinha. Então você mudar, o cliente às vezes não entrava na loja com medo de pagar de ser só vinhos caros. Hoje se atende de A a Z na loja. Me dá uma expectativa para o nosso telespectador entender, de um ponto de vista de preço, custo, benefício, quando você fala um vinho de A a Z, ele vai de quanto a quanto? Hoje aqui na loja, que você acondicionando eles certinhos, normal, eu tenho vinho de R$19,90 a R$3.600. R$19,90 a R$3.600. Que eu trago de você, Sullivan, que você vai ver ele deitadinho, bonitinho, ele fica só um pouquinho, depois ele desce, ele fica escondidinho, ele fica... Mas eu observei aqui também, Alexandre, que você não tem só vinhos, né? Tem um mix de produtos aqui. Conta para o nosso telespectador o que mais você tem aqui, além de vinhos, uísques e vodkas, como você acabou de falar. Licores, Sullivan, licores espumantes, que a gente fala em espumantes, quando aí vai champanhe, que é só da França, os espumantes, que é do mundo inteiro, normal, alguma coisa de gêneros alimentícios, só de macarrão, de molhos específico. Tentamos trazer o que o cliente pede. Hoje aqui nós trabalhamos assim, o cliente viu uma novidade, se tiver alcance de nós, você pode contar que em 2 dias está aqui nele. É uma prestação de serviço diferenciado na loja, o que a gente tenta fazer. E hoje explica um pouquinho para o nosso telespectador qual é o teu grande desafio à frente do negócio hoje. Sullivan, o desafio aqui que a gente vem aqui é atender o pessoal. O pessoal que toma um vinho hoje, que ele começa nesse custo e benefício, ele vai automaticamente querendo conhecer os outros. Então, o grande desafio é ter hoje atendimento bom, diferenciado de todo mundo, porque preço é tudo igual. Então, você tem que ter um atendimento bom e atender bem o cliente e trazer ele conhecer o mundo do vinho. Tá, então você trouxe um desafio aqui que é a barreira de entrada, é fazer com que o indivíduo comece a consumir algo, porque gradativamente você sabe que ele vai cada hora querer um vinho melhor. Não é o melhor. Ele quer conhecer porque às vezes o preço te mostra o que é. Mas o acompanhamento desses vinhos, às vezes desses vinhos que a gente fala, os mais caros que a gente falou, não é misturado com comida, certinho para ele te dar o ele paladar. Entender como degustar o melhor vinho. É dificilmente. Ou da melhor forma. Da melhor forma, porque é difícil ele pegar um vinho aqui, esses vinhos que a gente fala, top, os mais de guarda, e tomar ele, é difícil. Aí a pessoa que gosta mesmo, entendeu? Mas ele tem que combinar com uma comida, com queijo, com alguma coisa, para ele ter o prazer do vinho. Vou
você comentou na nossa prévia aqui, conversando um pouco, e você apontou que você tem um desafio, que é tornar o local, a tua loja, mais conhecida. Embora ela esteja no local há 7 anos, e você esteja administrando há 1 ano e 6 meses, que foi quando vocês adquiriram o negócio, tem esse desafio. Conta um pouquinho desse desafio de tornar o local conhecido. Que eu vou te explicar, é um bairro nobre, tá certo? Que o pessoal às vezes não conhece a loja, e eu gostaria que entrasse na loja para ver a nossa gama de vinhos, e não diferente até do próprio importador. O desafio é ter mais clientes da tua loja para você ter um poderio de compra, às vezes maior com os próprios importadores, e você movimentar mais. Essa é a grande. Porque às vezes quando você tem, não tem muita negociação com os importadores, você não tem muito consumidor final. Porque hoje é fácil vender vinhos, de 30, de 40, de 50, que é dia a dia, um bom vinho é fácil. Agora, os grandes, os vinhos caros que a gente fala, você tem que ser bom vendedor, explicar para o cliente que o cliente conhece. Não é todo... O cliente conhece esses vinhos, conhece bem. O cliente consumidor desse vinho, desses rótulos, ele conhece muito bem. Conhece a safra, ele quer aquela safra específica. Essa foi a primeira parte do nosso quadro Lucro Certo. Daqui a pouco, você vai saber quais as principais dicas que demos ao Alexandre para melhorar as vendas e reduzir seu estoque. Não saia daí! Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Você acabou de conhecer a história e os desafios de um empório localizado na Zona Oeste de São Paulo que tem que se tornar mais digital, ou seja, fazer um e-commerce para atender a demanda da região e ainda fidelizar os clientes, trazendo mais público para o local. Eu conversei com o proprietário e sugeri algumas dicas para que o negócio prospere ainda mais. Confira comigo na segunda parte do nosso quadro Lucro Certo. O que mudou nos últimos 10 anos, Alexandre, nesse mercado de vinhos? Muito. Antigamente, em 10 anos, você não tinha metade dos rótulos que tinha hoje. Há 10 anos nós não tínhamos a metade do que tem hoje. E às vezes o pessoal tem que entender que não existe tantas vinícolas lá fora com tantas marcas que tem aqui. Existe o quê? As vinícolas lá fora, para cada importador, traz com um nome para... como vou explicar para você, ele comercializar o nome dele nos vinhos. Então, tem a mesma vinícola faz 10 marcas de vinho com o mesmo vinho dentro. Se olhar o contrarótulo... O produto é o mesmo. O produto é o mesmo. Mas aí acaba tendo uma marca e um nome que é diferente, é isso? O povo brasileiro, Sullivan, não está acostumado a hoje, às vezes, olhar o contrarótulo do vinho. Lá se mostra quem é a vinícola que fabrica o vinho. Então, às vezes, se você olhar e não encontrar uma determinada marca no mercado, você vai achar outra marca feita pelaquela vinícola. Sendo da mesma uva, vamos pôr, se é um vinho de guarda, um vinho normal, do dia a dia normal, você vai encontrar com outra marca daquela mesma vinícola. Então, o povo brasileiro, não todo, não está acostumado, mas se olhar mesmo o contrarótulo, que nós somos lojistas, olhamos muito por isso. Às vezes, para a gente indicar para o nosso cliente, nós somos obrigados a ter... A conhecer cada um dos produtos. Conhecer, porque às vezes o cliente vem aqui, você não tem hoje, essa loja tem mais de 6 mil itens. E não tem nem 20% do que entra no Brasil. Alexandre, me diz uma coisa, essa falta de conhecimento do público brasileiro acaba gerando que desafio para você que é comerciante da área? Olha, o desafio é a briga, às vezes em quando, de preço. Esse que é o grande normal, que daquela mesma marca você encontra o vinho que você hoje cai com as importadoras, que você sabe que hoje ela traz um vinho, com a marca dela ela cobra você X. E o importador pequeno traz a mesma vinícola e cobra bem mais barato. Deixa eu entender. Então isso é um tipo de coisa que se o nosso telespectador e o consumidor de vinho olhasse o contrarótulo, ele saberia que o mesmo vinho
Com pode certeza. ser cobrado R$200 ou R$80, é isso? Mais Seria ou menos isso. Chega a essa diferença tão grande Chega, assim ou não? Chega. Ou até mais? Não, mas eu não acredito. Chega. Mas pode dobrar de preço. Pode dobrar o de mesmo preço produto. o mesmo produto da mesma vinícola lá fora. Aí ele vai falar que o dele, a safra é melhor. E você não está lá para vender, Sullivan, grosso modo que a gente fala, engarrafar todos eles. Aí, ó. Esse é o quadro Lucro Certo. Além da gente entender um pouco de cada negócio, a gente acaba conhecendo coisas que podem ser úteis no dia a dia. Como vocês viram, o negócio do Alexandre tem alguns desafios. Na nossa conversa prévia e tanto na nossa entrevista aqui, nós observamos alguns desafios com o Alexandre e também analisando o negócio, a gente observou que o Alexandre, nos dias de hoje, com o seu negócio, não tem nenhuma presença virtual, não existe uma presença na internet. Então nós propomos aqui duas estratégias para o Alexandre, na verdade duas abordagens, duas ações que podem ajudá-lo muito a tornar o negócio mais conhecido. A primeira estratégia que nós fizemos a proposta para o Alexandre foi de uma presença em rede social, com uma divulgação direcionada para a região aqui onde ele está, num raio aí de 5 quilômetros quadrados em torno do seu negócio. O segundo ponto que nós colocamos para o Alexandre como uma boa estratégia para ele seria um e-commerce, que o Alexandre até então não tem nada nesta linha, e o e-commerce seria uma forma do Alexandre romper fronteiras, saindo aqui só do bairro, desse atendimento só no bairro. Então, rede social focaria única e exclusivamente nas pessoas que estão em torno do negócio do Alexandre, e o e-commerce pensando um pouquinho mais além. Numa conversa com o Alexandre, ele disse que Brasil inteiro não é uma perspectiva por enquanto, mas ele pode pensar na cidade de São Paulo, pelo menos por enquanto, para começar a entender esse negócio. Não é isso, Alexandre? É isso mesmo. Como é que você vê esses dois desafios, essas duas perspectivas para você? Concordo, porque você hoje fazendo só São Paulo, normal, você vai trabalhar direito. Bem, para a gente sentir e fazer um trabalho com o cliente, conhecer a gente e saber que é um trabalho, em primeiro lugar, honesto, de só mercadorias boas e entregando. Não adianta, além de eu ter estoque, de eu poder fornecer o Brasil inteiro, eu não tenho ainda essa capacidade de atender. Então eu tenho que ir onde é, aqui na região, pessoal, conhecer mais, conhecer a loja, para que a presença aqui, o boca a boca com os clientes, normal, de vir conhecer a loja para ver o mundo do vinho. E o e-commerce, que é aquilo. Na região de São Paulo, eu consigo. Fora disso, por enquanto ainda não, eu tenho medo ainda, normal. E eu gosto de trabalhar com o pé no chão. Na nossa conversa aqui com o Alexandre, eu pude observar um ponto bem pessoal do Alexandre. Ele preza muito pelo atendimento corpo a corpo com o cliente. Ele é um apreciador de vinho, um conhecedor de vinho, e ele gosta dessas dicas, de trocar a ideia com o cliente, de muitas vezes aprender com o cliente também. Ele estava me dizendo aqui que vem muitos clientes, muito conhecedor aqui de vinho, né, Alexandre? Com certeza. E a gente observa que ele valoriza muito esse atendimento próximo com o cliente, e isso é o que muitas vezes também, de alguma forma, aí, estabelece alguns paradigmas do Alexandre com relação ao e-commerce. Mas a gente fez algumas propostas aqui para o Alexandre do ponto de vista estratégico para o crescimento desse negócio e olhando também como tornar o negócio conhecido, e o Alexandre parece que está engajado com isso. É isso, Alexandre? Com certeza. Então, comprometido com esse plano de ação? Com certeza, vamos então, tocar. A gente vai se falar depois e eu quero ver o que aconteceu. Com certeza, então vamos junto nessa.